Hoje nós vamos conversar com o professor Antônio Roque, professor da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, tá certo? Sobre a sua história de pesquisa no Neuromate, mais um episódio do Faísca. Começar a nossa conversa perguntando a você como foi seu início no Neuromate, como é que você entrou nesse CEPID? Então, quando o Neuromate estava sendo elaborado, alguns colegas meus estavam já no Neuromate, conversando com o Antônio Galves, e sugeriram o meu nome. Então, ele me mandou um e-mail, eu acho que isso foi em 2011, por aí, quando eu estava começando mesmo, 10, 11. Me mandou um e-mail propondo uma conversa, um bate-papo. Então, eu fiquei alguns anos como coordenador de difusão, e depois o Galves eu passar para ser coordenador de inovação. Mas foi mais ou menos assim, então, quer dizer, foi, né, através de umas conversas informais, né, nós fomos nos conhecendo, ele achou que o perfil se adequava ao Neuromate, então me convidou e eu entrei. E durante esse período, então, que a gente já está perto do final do encerramento do CEPID, como foi a sua... Você pode comentar algumas pesquisas que você acha interessante que se envolveram nesse período? Logo que eu entrei então, no Neuromate como pesquisador principal, o Galves me apresentou, aliás, eu já conhecia, né, das reuniões prévias, né, eu conhecia e me apresentou o modelo que a gente chama aqui de modelo de Galves-Locherbach, né, um modelo que ele desenvolveu no início do Neuromate, é um modelo de neurônio estocástico. Então, no artigo original dele com a Eva Locherbach, ele apresentava esse modelo, mas ele falava assim, agora o modelo tem que ser testado e é importante que ele seja usado em um grafo, ou seja, uma rede de neurônios para a gente ver o comportamento desse modelo de neurônio quando está numa rede. Eu falei, bom, eu tenho interesse num grafo, é um grafo que foi desenvolvido por um colega alemão, o Diesmann, Markus Diesmann, em colaboração com o seu aluno, Tobias Potjens, que é o que a gente chama de modelo de Potjens-Diesmann, é o grafo que reproduz em escala 1 para 1 a conectividade do microcircuito local de uma coluna cortical, uma coluna do córtex, com 1 milímetro quadrado de área superficial. Quer dizer, imagina uma coluna que tem área superficial de 1 milímetro quadrado que varre o córtex de cima a baixo. E o trabalho original deles foi baseado no modelo determinístico. Então eu falei para o Galves, vamos fazer a mesma coisa, vamos implementar o modelo de Potjens-Diesmann usando um modelo estocástico. E a gente tentou fazer, só que o modelo tem cerca de 80 mil neurônios, é muito neurônio. E na época eu não tinha, eu só trabalhava com desktops ou, né, laptops, ou computadores de colo, né? Então foi necessário comprar um cluster para isso. Então foi uma das primeiras aquisições de porte do Neuromate, né? Em 2016 nós compramos um cluster que deu origem ao laboratório de simulação computacional do Neuromate, o SimLab, e com esse cluster que foi instalado, então, a gente simulou primeiro o modelo original deles, determinístico, depois fizemos vários trabalhos, vários artigos explorando esse modelo, esse grafo de conexão com o modelo estocástico de Galves-Locherbach, usando diferentes funções de probabilidade de disparo. Aí teve outros trabalhos também do que eu participei, que acho que foram interessantes. Um foi uma colaboração com o professor Osami Knott, aqui também de Ribeirão, também explorando esse modelo de Galves-Locherbach, mas agora foi um modelo analítico, um estudo analítico, ou seja, um estudo matemático. Esse modelo de Galves-Locherbach ele é simples o suficiente para permitir um estudo tratável analiticamente de redes de neurônios, não uma rede complexa como a do modelo de Potjens-Diesmann, mas uma rede, por exemplo, de N neurônios todos conectados com todos, e estudar dinâmica, estudar propriedades que estão aí bem na moda no estudo de dinâmica neuronal, como que a gente chama de avalanche, que o cérebro, ou pelo menos o córtex, funciona com atividades que têm uma certa duração e um certo conjunto de neurônios que são recrutados nessa atividade, depois há um silenciamento, depois há uma nova avalanche e assim por diante. E eu acho que também, por fim, é importante mencionar, depois que eu me tornei coordenador da área de inovação, eu comecei a colaborar com a professora Maria Elisa Piemonte Pimentel, do grupo do subprojeto do Neuromate chamado Amparo, né, que é o grupo de apoio a pessoas com doença de Parkinson. E a gente usou uma das ferramentas de inovação do Neuromate, que é o jogo do goleiro, para avaliar pessoas com Parkinson. E nós usamos o jogo do goleiro para avaliar o desempenho
em tarefas de marcha complexa e comparamos o desempenho do jogo do goleiro como preditor do desempenho da pessoa com o MoCA. E o jogo do goleiro teve um desempenho melhor do que o do MoCA na previsão do comportamento do paciente com Parkinson na tarefa de marcha complexa. Isso deu publicação também num artigo e também deu origem a uma linha de pesquisa que está sendo mantida pela professora Maria Elisa, e eu também colaboro com isso. A pergunta é interessante, quer dizer, como a gente já está próximo do encerramento, o que é que você planeja, o que é que você prevê que vai acontecer até o final do meio do ano que vem, até o meio do ano que vem, quando encerra o programa? Do meu ponto de vista, eu estou meio que iniciando uma nova linha de pesquisa que foi um pouco também proposta durante a pandemia, né? Durante aquela série de palestras que foram organizadas pelo Neuromate aí nos anos 2020 e 2021, teve algumas palestras, ou uma palestra em particular, em que foi mencionado que um dos desafios da neurociência agora é entender o papel dos astrócitos, né, das células gliais. Se o cérebro já tem bilhões de neurônios, o cérebro tem mais ainda bilhões de astrócitos, né? E até mais ou menos há pouco tempo atrás, a visão clássica que se tinha sobre astrócitos é que eles eram apenas células de suporte, mas vários estudos recentes têm mostrado que os astrócitos são células ativas, elas são excitáveis, elas podem, não eletricamente como os neurônios, mas quimicamente, elas geram sinais de cálcio, né? E elas participam do que a gente chama de sinapse tripartite, ou seja, uma sinapse entre dois neurônios normais, um neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico, e temos um astrócito junto, e o astrócito libera o que a gente chama de gliotransmissores, que são neurotransmissores também, que vão afetar os neurônios pré- e pós-sinápticos. Isso modula a sinapse. Quer dizer, os astrócitos têm papéis ainda não bem entendidos, mas papéis funcionais importantes. E, recentemente, com outro aluno que também é parte do Neuromate, eu comecei a fazer modelos computacionais para astrócitos. Quer dizer, então, eu terminando, assim, nesse próximo ano que falta, nos próximos anos, eu vou me dedicar à modelagem de astrócitos, que é um tipo de célula glial, que a gente chama, é a mais, talvez aquela que mais promete ter papéis funcionais interessantes, e vou investigar isso daí, que é um assunto de fronteira em neurociência. Se a gente pensar assim, quer dizer, qual foi a herança que fica desses anos de pesquisa, você já encaminhou que, pela sua descrição, que essas seriam das heranças para o futuro, já que, inclusive, eu concordo com você, uma pesquisa nunca termina, né? Eu acho que uma das heranças mais importantes de um projeto como esse, principalmente com o escopo, né? O professor Galvez foi muito feliz, isso deve-se, claro, à competência dele, em agregar no CEPID, Neuromate, pesquisadores de vários países e de várias universidades brasileiras, né? Eu acho que isso é um fenômeno raro até dentro dos CEPIDs. Então, isso acho que vai dar oportunidade para a gente continuar as nossas pesquisas num nível de excelência internacional após o término, né? Também, assim, nós formamos muitos alunos, né? E também eu pretendo manter colaboração com eles, ou seja, então o Neuromate nos permitiu criar essa rede de contatos internacionais que vai ser mantida. Um prazer conversar com você, eu acho que o resultado que você descreve é muito interessante, tá certo? E agradeço a nossa conversa sobre o Neuromate. Se você quiser adicionar alguma coisa a mais, você pode falar, senão a gente encerra por aqui. Bom, eu agradeço, antes de tudo, o convite para ter essa oportunidade de falar. Realmente, o Neuromate foi uma virada, né, na qualidade da pesquisa e na inserção internacional das nossas pesquisas, né? Tanto cientificamente como pessoalmente, foi muito importante. Então, um prazer. Vou me encerrar por aqui. Tá certo. Obrigado, então.